Olá, meu nome é Mariana Hauer, eu sou assessora de investimentos aqui da GR Capital e hoje eu vou contar um pouco para vocês sobre a minha trajetória profissional, quem sou eu e como que eu entrei nessa profissão de assessora de investimentos. Eu sou formada em Economia pelo INSPER, que é uma faculdade bastante conhecida na área de Economia e Administração, principalmente voltado para a área de finanças, e meu primeiro estágio foi dentro do Banco Itaú. Dentro do Itaú, eu fui estagiária na área de mesa de operação. Eu fazia toda a parte de acompanhamento macro de mercado e eu fiquei encantada com aquele mundo. Não era algo que eu queria fazer ou que eu pensava em fazer quando eu comecei a fazer faculdade, mas foi algo que brilhou os meus olhos. Não entendia muito bem tudo aquilo, porque era tudo muito novo, apesar de estar fazendo uma faculdade muito boa, e acabei indo fazer um mestrado acadêmico, por indicação do meu chefe na época. Logo depois que eu terminei esse mestrado acadêmico em Porto Alegre, que lá na Federal do Rio Grande do Sul, eu voltei para São Paulo, comecei a procurar emprego, e meu primeiro emprego de fato ali, né, carteira assinada, etc., foi dentro da BMF. A BMF é a antiga Bolsa de Mercadorias e Futuros, que foi juntada, né, que sofreu um processo de fusão com a Bovespa na época. E eu trabalhava na área acadêmica, dentro da BMF. O que era essa área acadêmica? Era a área responsável por toda a formação de pessoas que trabalham no mercado financeiro e que operavam derivativos. Ou seja, eu tive que aprender um universo novo, também de novo dentro do mercado financeiro, coisa que eu já tinha feito lá atrás como estagiária. Dentro da BMF eu aprendi muitas coisas técnicas que só quem faz operações no mercado sabem. E depois, quando teve essa fusão, né, estava nesse processo, eu resolvi sair e fui trabalhar dentro do INSPER, porque eu tinha um receio ali de que a área que eu trabalhava fosse acabar com a fusão. E aí eu acabei recebendo um convite para trabalhar dentro do INSPER e fui. O INSPER era uma área totalmente acadêmica, completamente diferente do que eu fiz dentro da BMF, completamente diferente do que eu tinha feito no estágio. E nesse momento eu tive muita dúvida sobre o que eu queria fazer da minha vida, apesar de gostar muito mesmo de dar aula, de ensinar, e nesse momento eu estava tendo essa oportunidade, além de trabalhar na área administrativa, estratégica da escola na época, que eu era coordenadora acadêmica de educação executiva, mas era uma área não técnica, né? Tudo que eu aprendi, que eu estudei, eu já não estava utilizando ali. E eu resolvi pensar na minha vida, fui fazer um intercâmbio no Canadá, em Toronto, fiz uma matéria de macroeconomia na época numa universidade lá, e quando eu voltei, eu resolvi voltar para essa área técnica, porque eu gostava muito de mercado financeiro, eu gostava muito de economia, e eu não estava tendo oportunidade de utilizar todo o meu conhecimento. Quando eu voltei, eu acabei indo trabalhar numa empresa multinacional que chama Thomson Reuters. A Reuters, né, que sofreu algumas fusões depois, ela é uma agência de notícias de informação em tempo real. Aquele terminal da Bloomberg que a gente vê, ou mesmo de dados em tempo real, de negociação ali, a Reuters também fornece tudo isso. Além de fornecer informações super precisas de empresas, de balanços, etc. Na Reuters eu acabei trabalhando na área de dados e conteúdo, era uma área bem técnica e eu tinha um pouco assim de contato com clientes, coisa que eu nunca tinha tido, né? Então eu nunca tinha vendido nada, eu nunca tinha tido a oportunidade de atender clientes, sempre eram alunos ou pessoas do próprio mercado financeiro que tinham já conhecimento técnico. E nesse momento eu comecei a atender pessoas um pouco mais de fora, não só muito focadas ali, tá? Quando eu saí da Reuters, eu acabei indo trabalhar na CETIP, né? Hoje a B3 é formada, né? Se a gente olhar ali a história, é formada pela BMF, pela Bovespa e pela CETIP. A CETIP é um mercado de balcão dentro do mercado financeiro, ou seja, são contratos que são negociados entre duas partes, né? Parte contra parte. E isso foi também juntado ali na B3. Nessa época a CETIP ainda não fazia parte da B3, né? Não era B3 ainda, era BMF Bovespa.
E eu trabalhei num projeto pontual na CETIP e logo em seguida eu fui trabalhar no Banco ABC Brasil. Dentro do Banco ABC Brasil, eu acompanhava toda a parte macro dentro da mesa proprietária. A mesa proprietária é aquela mesa ali que ganha dinheiro para o banco, né? Faz as operações para o próprio banco e não para clientes terceiros. Então, de novo, eu estava de novo numa área técnica. Então, eu sempre trabalhei numa área técnica. Nesse momento da minha vida, eu tive uma virada ali de chave, um chacoalhão, na verdade, mais do que um chacoalhão, foi um acidente de carro, que eu acabei voltando para Assis, que é a cidade que eu moro hoje. E nesse momento, eu simplesmente quis sair do mercado financeiro. Mas quando eu cheguei em Assis, eu cheguei a me mudar, pedi demissão do banco, fiquei lá por mais de 3 anos. Quando eu me mudei, eu resolvi pensar na minha vida e voltei a trabalhar com os meus pais numa área completamente diferente. Meus pais têm loja de sapato e roupa e tem também um empreendimento na área hoteleira. E nesse momento eu estava trabalhando com eles, mas tinha muita vontade de voltar para o mercado financeiro. Mas ali, né, pensando que eu estava aqui no interior e que, imagina, nada acontece aqui. Quando eu, conversando com meu pai, ele abriu o aplicativo do banco na minha frente e eu levei um susto. Por que eu levei esse susto? Porque eu olhei como a rentabilidade dele estava ruim. Eu sou uma investidora, pessoa bem mais conservadora, moderada para conservadora, tá? Então eu entendo sim sobre mercado, etc. Tenho ações na minha carteira pessoa física, no meu portfólio, mas eu sou uma pessoa mais moderada, né? Mais tranquila, tenho mais o perfil de quem guarda e investe dinheiro, aquela coisa ali de guardar todo mês, né? De não gastar tudo que ganha. Eu sempre tive mais esse perfil. E quando eu olhei a carteira dele, né, os investimentos que ele tinha dentro do Banco do Brasil, eu assustei. E quando eu assustei, eu comecei a explicar para ele as coisas e eu olhei e falei assim, não é possível que uma pessoa, né, um empresário, uma pessoa que é tão esforçada, que cresceu tanto na vida, né, e aí eu esqueci um pouco que ele era o meu pai, tenha essa dificuldade para entender investimento, para entender, né? A gente gasta tanto tempo da vida trabalhando, sendo que a gente não gasta todo o tempo, né? Tanto tempo olhando para o nosso patrimônio, cuidando do que a gente guardou, do que a gente construiu. E aí eu comecei a explicar para ele e pensei nesse momento, eu falei, bom, eu acho que falta muita educação financeira e no interior isso é ainda mais carente. Nesse momento eu resolvi ir atrás de alguma forma que eu pudesse ensinar as pessoas, passar um pouco do meu conhecimento, que sempre foi tão técnico, para pessoas normais, para pessoas que trabalham muito, que constroem patrimônio, mas que não sabem o que fazer com aquele patrimônio. E nesse momento eu fui atrás da profissão, né, de como eu poderia ensinar e não só dar aula e não só me valer de todo o conhecimento técnico que eu tinha, mas fazer disso uma profissão. E ser assessor de investimentos para mim é isso, é conseguir sentar para o cliente, conseguir traduzir para o cliente aquilo que eu sei, que eu estudei tanto e que eu sei que é tão importante para ele e que vai fazer diferença na vida dele. Por quê? Porque não basta a gente só guardar e construir um patrimônio, a gente precisa cuidar dele, né? Então foi a forma que eu achei. Faz 3 anos que eu sou assessora de investimentos, mas sempre trabalhei no mercado financeiro, como eu contei aqui para vocês. E hoje eu sou muito feliz fazendo o que eu faço e vejo bastante diferença, não só na vida das pessoas, mas fico bastante satisfeita em saber que a vida delas mudou e que esse conhecimento faz sim elas serem pessoas melhores, mais seguras e saberem o que elas estão fazendo com o patrimônio delas. É isso.